Puder encaixar sem complementar a pergunta para vocês, antes até eu queria pedir para quem está acompanhando, deixe o seu comentário, tá? Sua pergunta é importante aqui para gente, a sua participação. Sobre o feminismo, meninos, hoje, uma visão que, assim, eu tenho particularmente, eu acho que boa parcela da sociedade hoje tem, é que algumas partes da sociedade roubaram um pouquinho a pauta digamos, do debate. Me corrijam se eu estiver errado, assim, eu acho que políticos, influenciadores digitais e até talvez Big Brothers da vida roubaram um pouquinho esse debate da sociedade e a sociedade às vezes enxerga esses grupos com interesses que não necessariamente sejam genuínos. Não, me corrijam se eu estiver errado, por favor. Se vocês concordam com isso, como a gente faz para devolver esse debate para a sociedade? Posso aproveitar, né, o gancho da Júlia? Interessante, né? Recentemente eu dei uma palestra para um grupo em São Paulo e teve uma pessoa uma mulher que estava falando, né, líder de uma grande empresa aí no setor da construção, e ela fez uma provocação muito interessante durante a sua apresentação, e que eu vou aqui reproduzir exatamente ali. Depois eu fui estudar também, mas que eu achei muito pertinente, né? Acho que a primeira coisa, mais uma vez, né, como uma estudiosa de etimologia da palavra e de novos conceitos também, eu entendi que existe uma diferença muito grande a partir dela sobre feminismo, femismo e feminino. Então, acho que é bem importante a gente entender que existem 3 palavras para definir os movimentos, ou a mulher, ou o nosso feminino, né? Porque feminino acho que dispensa, enfim, caracterizá-lo aqui. Mas o femismo e o feminismo, sim. Porque eu acredito, e eu também, assim como a Júlia, eu também dizia, e eu era muito, até porque hoje eu estou à frente, né, de um grupo de mulheres, nós somos 40 mil mulheres em todo o Brasil, dentro da rede Mulheres que Decidem, e essa era uma discussão muito grande, porque eu afirmava, eu dizia isso, né? Eu falava assim, olha, eu não sou feminista, né? Eu não vou defender essas militâncias por causa disso, por causa daquilo, porque tem que fazer desse jeito, porque assim, para mim, né, não funciona. Então, eu era equivocada. Eu defendia isso muito erradamente, né? E foi nesse despertar, nessa provocação com essa líder, que eu aprendi mesmo a palavra femismo. E aí sim, o feminismo é o comportamento. E aí é bem importante a gente aproveitar esse canal aqui para poder também esclarecer, assim como eu, devem ter outras pessoas que também não tenham esse esclarecimento, que o feminismo é o comportamento de querer ser superior ao masculino ou qualquer coisa. E mais, ele é o machismo. Então, assim como existe o machismo, existe o feminismo, que é o contrário, né? Então, o machismo do homem e o feminismo da mulher. E que isso independe de homens ou mulheres. O feminismo qualquer pessoa pode ter, né? Desde que você tenha esse ato, esse comportamento. E o feminismo não, o feminismo tem a ver com os direitos, né? Com essa questão da gente ir atrás mesmo, lutar pela igualdade dos direitos que é dado aos homens. Então é bem importante esse esclarecimento. Eu confesso que eu aprendi muito ali. Eu acho que é importante até para que a gente possa ter esse debate mais aflorado, para que a gente possa também colocar as palavras corretas. Porque eu acho que o que aconteceu no mercado, principalmente essa não mais discussão em relação ao feminismo e não ao feminismo, ou também ao feminismo, é que a gente colocou todo mundo dentro de uma única caixa, né? Tá todo mundo aqui dentro, vamos lá. Então eu vejo que esse, na verdade, passou a ser um comportamento que fez com que algumas pessoas, ou alguns programas, ou algum sei lá o quê, não pudéssemos mais olhar para isso. Então cabe a gente, sim, primeiro, né, esclarecer, né? A gente está sempre em tempo de aprender, e olha só, eu sou mulher, eu lidero grupo e aprendi recentemente, e tá tudo bem, né? Então, assim, eu me vejo nesse lugar, eu não sou, né, a dona da verdade, nem quero ser, mas eu vejo sim que é muito importante a gente aprender todos os dias, e aprender principalmente com esses novos conceitos, ou conceitos que estavam lá na nossa literatura, mas que a gente também não acessava.
porque também não era o nosso métier, porque também não era o nosso dia a dia. Né? Eu venho de um lugar, principalmente falando de vendas, que é um lugar que era totalmente dos homens. E que, assim, eu nunca sofri nenhuma retaliação. E aí, né, assim, eu fui a primeira mulher de vendas das emissoras Globo a ganhar um prêmio de vendas, mas isso não me colocava em nenhuma vantagem. Então, naquele momento, era assim, parabéns, você venceu, bora lá. Então, não tinha diferença, porque era mulher ou porque era homem. Não, mas eu entendia que eu estava na minoria diante deles. Então, eu não sofri, né, nada do que eu vejo tantas mulheres e grupos sofrendo, e hoje eu sou uma defensora. Mas é importante dizer que, né, ou seja, a gente precisa ser também parte desta causa. Não é porque eu não sofri que ela não existe. Muito pelo contrário, eu faço parte de tudo isso. Então, é importante que a gente, antes de qualquer coisa, saiba exatamente o que a gente fala. E eu aprendi muito isso e estou aqui com bastante coração aberto para mostrar que, assim, estou aprendendo, né? E talvez eu nunca termine tudo, né? Então, era só essa contextualização que eu gostaria de dividir aqui para que a gente compreenda exatamente qual é o sentido de cada uma das coisas, né? Eu queria só complementar, já puxar o gancho da Priscila, que como eu venho lendo muita literatura sobre feminismo, né, e gosto de literaturas honestas, eu acho que uma das coisas muito importantes que a gente precisa saber sobre o feminismo é a desconstrução e a aceitação que o feminismo é para todos, assim como o machismo. Existem muitas mulheres machistas, e eu me incluo, e tá tudo bem, né? Eu sou uma defensora do feminismo e tenho padrões machistas porque venho de uma criação assim, mas estou em processo de desconstrução. Assim como o meu companheiro, assim como, sei lá, as pessoas que mais estejam abertas para isso. Mas entender o preconceito ou entender a discriminação, né, vai muito além de tu perceber quando que é uma minoria, ou quando aquele comportamento te coloca para baixo, ou quando tu aceita porque tu nem sequer dá conta que já estás num contexto tão machista, e começa até por uma coisa do tipo, imagina, numa reunião só tá tudo de mulher, não vamos falar isso que isso é coisa de homem. Poxa, a gente tá numa reunião de trabalho, eu não quero lá saber coisa de homem, sabe, coisa de mulher, eu quero falar do trabalho. Então, assim, são coisas pequenas e às vezes passa despercebido, né, quando a gente aceita, ou então quando junto ao nosso companheiro, não vou deixar que ele faça porque ele não sabe fazer, é desastrado, faço eu. Não é criança, deixa ele fazer. Isso é um comportamento machista. E tá tudo bem. Estamos em desconstrução na sociedade, não é? Então, o feminismo é para todos, é para os homens, é para as mulheres, o machismo também existe, e temos que começar a perceber esses gatilhos e esses conceitos, estudar, eu volto a dizer, estudar é fundamental, ler sobre, né, pesquisar, ouvir, para começar aí a desconstrução. Priscila, você colocou, né, de uma área que muitos homens e que daí, não sofri, né? Às vezes eu acho que quando eu converso com mulheres também que estão já em cargos mais de liderança, às vezes a gente não percebeu porque a gente tinha uma personalidade mais forte também. Né? Eu converso muito, eu tenho uma parceira muito grande aqui comigo que trabalha, que é a Jaqueline, e a gente troca essa ideia. Assim, o que aconteceu? A gente ia, não tenho tempo para lidar com isso. Falou, fez me explicou, né? Eu tenho uma ideia, eu falo e aí o homem vai lá e explica, mas eu não tinha tempo para lidar com aquilo porque eu tinha muita coisa para fazer, eu tinha pressa e ia para frente, né? Então, eu acho que tem talvez uma característica nossa de não dar muita importância, talvez, e seguir em frente, né? E isso é bom, porque a gente chegou aqui, né, onde a gente está, e a gente pode apoiar outras pessoas que talvez não tenham tanta possibilidade, o mesmo perfil, né, de seguir, que sofram mais com esse tipo de perturbação, né? Eu gosto, tô te ouvindo e tô acreditando nisso, sabe, Priscila? Tô imaginando assim, a Priscila foi, né? Igual a gente, vamos em frente, tenho meta para bater e é isso, né?